Você já parou para pensar no poder que existe nas palavras da Bíblia? Imagine um mundo onde cada passagem é uma porta para a transformação. A cada verso, uma oportunidade de renovação espiritual e crescimento pessoal. A história que vou contar não é apenas antiga. Ela ressoa com a nossa realidade, trazendo à tona a importância da oração e da fé. Você sabia que há segredos escondidos nas páginas sagradas que podem mudar sua maneira de ver a vida? A graça e a misericórdia estão ao nosso alcance, mas será que estamos prontos para recebê-las? Ao longo da jornada, vamos explorar profecias cumpridas e mensagens de esperança que ecoam até os dias de hoje. Vamos refletir juntos sobre a alegria que encontramos no Senhor e como essa alegria pode nos libertar das amarras do dia a dia. Você está preparado para mergulhar em um avivamento espiritual? No final, faremos uma pausa para revisar tudo o que aprendemos, e eu trarei 5 perguntas que podem transformar sua visão sobre a mensagem divina. Então, fique atento, porque o que vem a seguir pode surpreender você. O conceito de brincar com Deus na Bíblia, quando começo a refletir sobre a relação entre nós, seres humanos, e Deus, me vem à mente a ideia do brincar. Não de um brincar descompromissado, mas de uma interação leve, quase como uma dança entre o sagrado e o cotidiano. A Bíblia está repleta de passagens que falam sobre essa conexão, e a maneira como nos relacionamos com o divino pode, de certa forma, ser vista como um convite a brincar com a essência da vida. Em Salmos 1, 3, 9, 14, encontramos a afirmação de que somos maravilhosamente feitos. Isso me faz pensar na beleza da criação, como se cada um de nós fosse uma obra de arte única, um sorriso de Deus. E se somos tão maravilhosos assim, por que não trazer um pouco de leveza e alegria para nossa relação com Ele? A ideia de brincar com Deus remete à simplicidade da fé. Lembro das crianças, com sua inocência e capacidade de se maravilhar com coisas simples. Elas não se preocupam com complicações, elas simplesmente acreditam. Jesus nos exorta a sermos como elas, e isso faz todo sentido. Quando nos permitimos brincar com a ideia de Deus, estamos nos aproximando dele com o coração aberto, sem barreiras. É como se estivéssemos dizendo: eu confio em ti, Pai, e quero me divertir na tua presença. Essa configuração lúdica pode ser uma maneira de expressar nossa entrega e confiança, permitindo que a alegria flua em nossa espiritualidade. É claro que, ao falar sobre brincar, não estou sugerindo um desdém pela divindade ou pela seriedade da nossa relação com Deus. A Bíblia também nos ensina a reverenciar o Senhor. A leveza e a alegria não podem ser confundidas com irreverência. É crucial encontrar um equilíbrio, onde a brincadeira não se torne um desrespeito. Quando me aproximo de Deus, faço isso com uma mistura de alegria e respeito. A reverência é necessária, mas isso não significa que não possamos nos alegrar na sua presença. A relação com o divino é, portanto, multifacetada, e o ato de brincar pode ser uma expressão genuína dessa complexidade. Além disso, a ideia de brincar também nos ajuda a entender que a fé não precisa ser pesada ou cheia de obrigações. A vida cristã pode ser uma jornada de leveza, onde nos permitimos rir, nos alegrar e até mesmo nos surpreender com o que Deus está fazendo em nossas vidas. Ao olhar para a Bíblia, percebo que existem muitos momentos de celebração, de alegria contagiante que nos convidam a participar desse brincar divino. Essa relação leve não diminui a importância da fé, mas a enriquece, tornando-a mais acessível e prazerosa. Por fim, a perspectiva de brincar com Deus nos encoraja a enxergar a vida espiritual como um convite contínuo à alegria. Brincar é uma forma de manifestação da nossa relação com o Criador, onde expressamos gratidão, amor e confiança. Ao lermos a Bíblia, percebemos que essa relação não é apenas séria, mas também cheia de momentos de leveza e felicidade. Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou para desfrutar da vida, e essa alegria deve se refletir na nossa caminhada de fé. A importância da fé infantil. A fé infantil é um conceito que sempre me encanta. Quando Jesus diz em Mateus 18:3 que precisamos ter uma fé semelhante à de uma criança para entrar no reino dos céus,
Isso me faz refletir sobre como a pureza e a simplicidade estão no cerne da nossa relação com Deus. As crianças têm uma capacidade única de acreditar sem questionar e de confiar sem medo. Essa confiança é a chave para entender a fé que o Senhor deseja de nós. Quando brinco com a ideia de fé infantil, percebo que estou sendo chamado a deixar de lado as complexidades da vida adulta e a me aproximar de Deus com um coração puro e receptivo. A inocência de uma criança é algo que devemos valorizar em nossa caminhada espiritual. Quando vejo uma criança brincando, sem preocupações, me lembro de como é importante trazer essa leveza para a minha própria fé. A criança não se preocupa com o que os outros pensam. Ela simplesmente se entrega ao momento. Essa entrega é fundamental na nossa relação com Deus. Ele deseja que deixemos de lado as dúvidas e inseguranças. Em vez disso, abracemos a confiança e a alegria que vem da fé. É um convite a vivermos de maneira mais autêntica, sem máscaras, permitindo que nossa verdadeira essência transpareça. Além disso, a fé infantil nos ensina sobre a alegria que deve permear nossa relação com Deus. As crianças se alegram nas pequenas coisas. Um sorriso, um abraço, um momento de brincadeira. Quando cultivamos essa alegria, estamos nos permitindo viver a plenitude da vida que Deus nos ofereceu. A fé não deve ser um fardo. Pelo contrário, ela deve nos libertar e nos fazer sorrir. Essa alegria infantil é uma expressão da confiança que devemos ter em nosso Pai Celestial, que cuida de nós e sabe o que é melhor. Porém, ao mesmo tempo que celebramos essa fé infantil, é importante lembrar que ela deve ser acompanhada de um respeito profundo por Deus. A simplicidade da criança não deve se transformar em desrespeito. A verdadeira fé infantil é aquela que honra e reverencia a autoridade de Deus. É um equilíbrio delicado, onde a alegria e a leveza se encontram com a reverência e o temor. Quando conseguimos viver esse equilíbrio, nossa relação com Deus se torna mais rica e significativa. Assim, ao refletir sobre a importância da fé infantil, percebo que ela nos convida a ser mais autênticos, mais alegres e mais próximos do Criador. Essa fé nos impulsiona a brincar com a vida, a nos entregarmos às surpresas que Deus tem para nós e a confiarmos plenamente em seu amor. Ao nos tornarmos como crianças, estamos abertos à beleza da fé que nos conecta ao divino de maneira pura e verdadeira. Advertências sobre a irreverência. Embora a leveza e a alegria sejam aspectos essenciais da nossa relação com Deus, a Bíblia nos alerta sobre os perigos da irreverência. Eclesiastes 5:2 nos lembra que devemos nos aproximar de Deus com reverência e temor. Essas palavras ressoam em minha mente, trazendo à tona a importância de manter um equilíbrio saudável em nossa espiritualidade. Brincar com Deus não significa desprezar sua autoridade ou ignorar suas leis. Precisamos ter em mente que Ele é o Criador do universo, e essa grandeza deve ser respeitada. A irreverência, embora possa parecer atraente em momentos de descontração, pode se transformar em um desvio perigoso. Quando nos tornamos desleixados em nossa relação com Deus, corremos o risco de banalizar algo que é sagrado. A proximidade com o divino deve ser acompanhada de um reconhecimento da sua majestade. Ao brincar com a ideia de Deus, precisamos ter cuidado para que essa brincadeira não se torne uma falta de respeito. A reverência nos lembra que estamos diante de algo muito maior do que nós mesmos, algo que merece nossa atenção e consideração. É interessante notar que a Bíblia não condena a alegria e a leveza. Pelo contrário, ela as incentiva. No entanto, essa alegria deve ser temperada com respeito. Quando me aproximo de Deus em oração, por exemplo, busco fazê-lo com um coração grato, mas também consciente da sua grandeza. Essa consciência me ajuda a manter o foco no que realmente importa, a relação sincera e respeitosa que estou construindo com Ele. A reverência não é um obstáculo à alegria. Na verdade, ela permite que a alegria seja experimentada de maneira mais profunda e autêntica. Além disso, é importante lembrar que a irreverência não é apenas uma questão de atitude pessoal. Ela também pode afetar a comunidade de fé a qual pertencemos. Quando desvalorizamos a santidade de Deus, corremos o risco de influenciar negativamente aqueles ao nosso redor. A maneira como nos relacionamos com Deus tem um impacto direto em nossa comunidade. Se a irreverência se espalha, pode criar um ambiente onde a fé é tratada de maneira superficial, o que pode levar a consequências prejudiciais para a saúde espiritual de todos. Portanto, ao refletir sobre as advertências em relação à irreverência,
percebo que é vital cultivar uma relação com Deus que seja ao mesmo tempo alegre e reverente. O ato de brincar com Deus deve ser um convite à celebração da vida, mas sempre com a consciência de quem Ele é. Essa abordagem equilibrada nos ajuda a nos manter firmes em nossa fé, respeitando a grandeza do Criador enquanto desfrutamos da alegria de Sua presença. Afinal, a verdadeira espiritualidade envolve tanto o riso quanto a reverência, e é nesse equilíbrio que encontramos a plenitude da nossa relação com Deus. O valor do louvor e da adoração lúdica. Quando penso sobre o valor do louvor e da adoração lúdica, não posso deixar de me lembrar dos momentos mais alegres que experimentei em minha caminhada de fé. Salmo 100, por exemplo, nos convida a entrar na presença de Deus com alegria, e isso é algo que ressoa profundamente em meu coração. A adoração não precisa ser apenas um ritual sério e solene, ela pode ser uma festa, uma celebração vibrante da vida e da bondade de Deus. A música, a dança e a alegria são expressões naturais de nossa gratidão e amor por Ele. É como se a adoração lúdica fosse uma ponte que nos conecta ao divino de maneira mais leve e acessível. Além disso, muitas tradições cristãs incorporam esses elementos festivos em seus cultos. Lembro-me de um culto em que as crianças dançaram e cantaram, trazendo um brilho nos olhos de todos os presentes. A atmosfera era carregada de energia e amor, e era impossível não sentir a presença de Deus ali. Essa alegria coletiva não só alegra o coração de quem adora, mas também serve como um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Quando nos reunimos para louvar com alegria, estamos, na verdade, proclamando a bondade de Deus para o mundo. A adoração lúdica também nos lembra que a alegria é uma parte vital da vida cristã. Em um mundo que muitas vezes pode parecer sombrio e pesado, a alegria se torna uma luz que ilumina nosso caminho. Brincar com Deus por meio da adoração é uma maneira de reconhecermos as bênçãos que Ele nos concede diariamente. É um ato de gratidão que não só alegra nosso espírito, mas também honra a Deus, que se deleita em ver seus filhos felizes. E quem disse que a adoração precisa ser uma tarefa árdua? Muitas vezes, ela é uma celebração que traz à tona a essência de quem somos. Por fim, ao expressar nossa adoração de maneira lúdica, estamos também ensinando uma lição valiosa sobre a fé. A alegria e a celebração que encontramos na adoração lúdica nos ajudam a compreender que a vida com Deus é uma jornada repleta de momentos preciosos. Não podemos esquecer que Deus se alegra com nossas expressões de amor e gratidão. Ele nos criou para sermos felizes. Ao adorá-lo com alegria, estamos simplesmente respondendo ao amor que Ele nos oferece. A adoração lúdica é, portanto, uma linguagem que transcende palavras e se comunica diretamente ao coração de Deus. Histórias bíblicas que envolvem alegria e brincadeira. As histórias bíblicas são repletas de momentos de alegria e celebração, e esses relatos têm um poder incrível de nos lembrar da bondade de Deus. Um dos exemplos mais marcantes é a parábola do filho pródigo, que encontramos em Lucas 15, 11-32. Nessa narrativa, vemos não apenas a dor da separação, mas também a alegria da reconciliação. Quando o filho retorna para casa, o pai não apenas o acolhe, mas organiza uma grande festa para celebrar sua volta. Essa imagem é tão poderosa. Ela nos revela que Deus se alegra com cada um de nós, especialmente quando nos afastamos, mas depois decidimos voltar para Ele. Outro exemplo é a festa de casamento em Caná, narrada em João 2, 1-11. Jesus transforma a água em vinho. E isso não é apenas um milagre, é um sinal de que Deus quer que experimentemos a alegria da vida. Ele estava ali, presente em um momento de celebração, e isso nos ensina que a fé não é apenas sobre regras e obrigações, mas também sobre desfrutar da vida que Ele nos deu. A alegria e a brincadeira são parte integrante da experiência humana, e Deus está em meio a isso, nos mostrando que Ele deseja que vivamos plenamente. Essas histórias nos mostram que a alegria é um aspecto fundamental da vida cristã. Quando celebramos, não estamos apenas nos alegrando por nós mesmos, mas também reconhecendo a bondade de Deus em nossas vidas. Ele se alegra quando seus filhos se reúnem em comunhão e amor, e isso transforma a adoração em algo vibrante e cheio de vida. A Bíblia está repleta de convites para celebrarmos, e isso deve nos incentivar a criar nossos próprios momentos de alegria, seja em família, na igreja ou em comunidade. Além disso, essas narrativas nos ensinam que a felicidade não é apenas um estado de espírito, mas uma resposta à graça de Deus. Quando contemplamos a história do filho pródigo ou a festa em Caná,
percebemos que a verdadeira alegria vem do reconhecimento do amor e da misericórdia de Deus. Ele não apenas nos chama, mas nos convida a dançar e celebrar a vida. Essa é a essência do relacionamento que Deus deseja ter conosco. Um relacionamento que é marcado por alegria, amor e, sim, um pouco de brincadeira. Por último, ao refletir sobre essas histórias, sou lembrado de que a vida cristã é uma jornada que deve ser vivida com leveza. Não devemos nos levar tão a sério a ponto de esquecer que Deus se alegra com nossas vitórias e até mesmo com nossos momentos de descontração. A Bíblia nos ensina que, independentemente das circunstâncias, sempre há espaço para a alegria e a celebração. E isso, para mim, é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar em nossa caminhada com Deus. O equilíbrio entre seriedade e alegria na vida cristã. Navegar pela vida cristã frequentemente exige um delicado equilíbrio entre seriedade e alegria. Embora a seriedade da fé nos lembre da importância de um relacionamento respeitoso com Deus, a alegria nos convida a experimentar a leveza que vem de estar em sua presença. Em Filipenses 4:4, somos exortados a nos alegrar sempre no Senhor, e isso cria um paradoxo interessante. Como podemos nos alegrar em todas as circunstâncias, sem perder de vista a reverência que devemos ter diante do Criador? Pessoalmente, percebo que momentos de descontração e alegria não diminuem a seriedade da minha fé, mas a fortalecem. Eles me ajudam a ver que a vida cristã não é apenas uma coleção de regras e obrigações, mas uma relação dinâmica e vibrante com Deus. Quando me permito experimentar a alegria em minha fé, percebo que isso não só enriquece minha vida, mas também torna meu relacionamento com Deus mais autêntico. É como se a alegria fosse um combustível que me impulsiona a viver minha fé de forma mais plena. Entretanto, não podemos ignorar a importância da reverência. A Bíblia nos adverte em várias passagens sobre o respeito que devemos ter ao nos aproximar de Deus. Isso não significa que devemos viver com medo, mas sim que devemos reconhecer a grandeza e a santidade de quem Ele é. O equilíbrio entre seriedade e alegria se torna evidente quando entendemos que a reverência não é um fardo, mas uma expressão de amor e respeito. Quando nos aproximamos de Deus com um coração alegre, estamos, na verdade, reconhecendo sua autoridade e sua bondade. Além disso, a vida cristã deve refletir um testemunho autêntico. Quando mostramos alegria em nossa fé, estamos atraindo outros para a mensagem do Evangelho. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que vivem a fé com entusiasmo e leveza. Isso não significa que devemos ignorar as dificuldades ou os momentos sérios, mas que devemos aprender a navegar por eles com a certeza de que a alegria do Senhor é nossa força. Essa alegria se torna um testemunho poderoso de quem Ele é e do que Ele pode fazer em nossas vidas. Por fim, o equilíbrio entre seriedade e alegria é uma jornada contínua. Às vezes, podemos nos sentir inclinados a um extremo ou outro, mas a beleza da vida cristã é que podemos sempre voltar ao centro, onde encontramos a verdadeira paz. A alegria que vem de uma relação íntima com Deus não exclui momentos de reverência e reflexão. Em vez disso, ela os complementa. Quando conseguimos manter esse equilíbrio, nossa vida cristã se torna uma dança harmoniosa entre alegria e respeito, um testemunho vivo do amor de Deus em ação. O equilíbrio entre seriedade e alegria na vida cristã. A vida cristã. Às vezes, parece que estamos caminhando numa corda bamba. Não é mesmo? De um lado, temos a seriedade da fé, e do outro, a alegria que brota de um relacionamento íntimo com Deus. Quando leio Filipenses 4:4, onde Paulo nos exorta a nos alegrar sempre no Senhor, me vem à mente a imagem de um balanço, onde cada lado precisa estar em harmonia. A alegria que encontramos em nossa fé não deve ser uma máscara que esconda a gravidade da vida, mas sim um reflexo da nossa confiança em Deus, que está sempre conosco, mesmo nas tempestades. É curioso pensar que muitos de nós, ao falarmos sobre fé, tendemos a focar na seriedade, nas regras e na reverência. Claro, a reverência é fundamental, pois nos lembra da grandeza de Deus e do nosso lugar diante dele. Mas a alegria também é uma parte integrante dessa equação. A vida cristã não deve ser uma sequência de obrigações e formalidades, mas um convite a experimentar a leveza que vem de saber que somos amados e aceitos por um Pai que se alegra conosco. É nesse espaço de alegria que encontramos a motivação para viver nossa fé de forma autêntica. Viver na alegria do Senhor não significa ignorar os desafios e as dificuldades. Na verdade, é exatamente o contrário.
A verdadeira alegria se manifesta quando, apesar das adversidades, conseguimos olhar para cima e encontrar esperança. Isso é um testemunho poderoso da nossa fé. Em momentos de dor, a alegria pode parecer distante, mas, ao nos apegarmos à presença de Deus, podemos acessar essa força interior que nos faz persistir. É como se estivéssemos em uma dança, ora girando com a leveza da alegria, ora pisando firmemente na seriedade da vida, mas sempre em movimento e sempre em direção a Ele. Essa dança entre seriedade e alegria pode ser vista em muitas práticas da vida cristã. Quando nos reunimos em comunidade para adorar, por exemplo, podemos sentir essa combinação. Os momentos de louvor, em que cantamos e celebramos, são repletos de alegria, enquanto as orações e reflexões nos trazem a sobriedade necessária para reconhecer a grandeza de Deus. A adoração se torna um espaço onde a seriedade da reverência e a leveza da alegria se entrelaçam, criando uma experiência rica e profunda. Por fim, lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10, nos ajuda a entender que essa não é uma alegria passageira, mas algo que pode nos sustentar em todos os momentos da vida. É um convite para que, em cada situação, possamos buscar esse equilíbrio. Ao reconhecermos que a alegria e a seriedade podem coexistir, estamos mais bem equipados para refletir o amor de Deus para o mundo ao nosso redor. Afinal, a vida cristã é um testemunho vivo da capacidade de Deus de transformar nossos corações, trazendo tanto alegria quanto reverência à nossa jornada de fé. A importância da fé infantil quando Jesus fala sobre a fé semelhante à de uma criança em Mateus 18:03, eu não consigo deixar de me lembrar de como as crianças veem o mundo. Elas têm uma capacidade incrível de acreditar, de confiar e de se maravilhar com as pequenas coisas. Essa fé infantil é uma chave que nos permite entrar no reino dos céus, e isso não é por acaso. A simplicidade e a confiança que as crianças demonstram são características que devemos cultivar em nossa relação com Deus. Ao invés de complicarmos nossa fé com questionamentos excessivos ou dogmas rígidos, podemos aprender a confiar no amor e na bondade de Deus de forma pura e simples. Observando meu próprio filho, por exemplo, é fascinante ver como ele acredita que tudo é possível. Ele faz perguntas sobre Deus com uma curiosidade genuína, e sua fé não é afetada pelas dúvidas que muitas vezes nos cercam como adultos. Quando nos aproximamos de Deus com essa mesma atitude de confiança, abrimos espaço para que Ele atue em nossas vidas de maneiras que talvez nunca imaginássemos. Essa entrega é fundamental para nossa caminhada cristã, pois nos permite experimentar a grandeza de Deus de forma genuína e autêntica. Brincar com Deus, então, pode ser entendido como essa entrega leve e confiante, onde não temos medo de ser vulneráveis. Ao invés de nos preocuparmos em manter uma imagem de seriedade ou perfeição, podemos simplesmente ser quem somos, com todas as nossas dúvidas e questionamentos. Essa liberdade é transformadora. É quando deixamos de lado nossas defesas e nos permitimos ser crianças diante do Pai que experimentamos a verdadeira alegria. Assim, a fé se torna um espaço seguro onde podemos explorar, perguntar e até mesmo duvidar, sabendo que Deus nos acolhe em todas as circunstâncias. Além disso, essa fé infantil nos ensina a valorizar as coisas simples. As crianças se encantam com a beleza de uma flor, com o brilho das estrelas ou com o calor do sol. E se nós, como adultos, conseguíssemos voltar a ver o mundo com esses olhos? Essa capacidade de nos maravilhar é uma forma de brincar com Deus, pois reconhecemos a sua mão em cada detalhe da criação. A gratidão e a admiração nos ajudam a manter nosso coração leve e aberto para as bênçãos que nos cercam, mesmo nas situações mais desafiadoras. Por último, a fé infantil não é uma fé ingênua, mas uma fé que confia. Essa confiança nos permite descansar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Ao longo da vida, podemos nos deparar com situações que testam nossa fé, mas é nesse momento que podemos nos lembrar da simplicidade da confiança infantil. Assim como uma criança se lança nos braços dos pais, podemos nos lançar nos braços de Deus, sabendo que Ele está sempre conosco, nos amparando e guiando em cada passo da jornada. Essa é a essência da fé que Jesus nos convida a cultivar, uma fé leve, confiante e cheia de alegria. A advertência sobre a irreverência é a verdade que as Escrituras nos convidam a um relacionamento leve e alegre com Deus, mas também precisamos lembrar que há um lado sério e reverente nesse relacionamento. A mensagem de Eclesiastes 5:2,
que nos adverte sobre a importância de nos aproximarmos de Deus com reverência e temor, não pode ser ignorada. A irreverência, por outro lado, pode nos levar a um lugar perigoso, onde esquecemos quem Deus realmente é e qual é o nosso lugar diante dele. É fundamental encontrar um equilíbrio entre a alegria e a reverência, pois ambos são essenciais para um relacionamento saudável com o divino. Quando brincamos com Deus de maneira leve, precisamos ter cuidado para não cruzar a linha entre a alegria e a falta de respeito. Isso me lembra de momentos em que, em meio às celebrações, podemos nos distrair e esquecer a importância da adoração genuína. Às vezes, em nosso desejo de ser leves, podemos tratar Deus como um amigo comum, esquecendo que Ele é o Criador do universo, digno de toda honra e reverência. Essa falta de respeito pode nos afastar dele, fazendo com que nossa conexão se torne superficial. Além disso, a irreverência pode nos levar a uma compreensão distorcida de quem Deus é. Ao tratarmos a fé e os ensinamentos bíblicos de forma leviana, corremos o risco de criar uma imagem de Deus que se encaixa em nossas expectativas, em vez de nos submetermos à sua soberania. É um convite à reflexão. Estamos buscando um relacionamento verdadeiro com Deus, ou apenas alimentando nossa própria agenda? Quando nos aproximamos dele com um coração reverente, reconhecemos sua grandeza e nos dispomos a aprender e crescer em nossa fé. Por outro lado, também é importante lembrar que Deus nos ama e deseja um relacionamento íntimo conosco. Essa intimidade não deve ser confundida com irreverência. Podemos nos sentir à vontade para falar com Ele, para expressar nossas alegrias e tristezas, mas sempre mantendo em mente que Ele é nosso Pai Celestial. Essa dinâmica é fundamental para que nossa fé permaneça saudável e viva. A alegria que encontramos em Sua presença não deve nos levar a esquecer nosso respeito e reverência por Sua autoridade. Em suma, a advertência sobre a irreverência é um lembrete necessário em nossa caminhada de fé. A alegria que encontramos em Deus não deve ser uma desculpa para desrespeitar Sua palavra ou ignorar seus ensinamentos. Pelo contrário, deve nos motivar a honrá-lo com nossas vidas, reconhecendo que a verdadeira alegria vem de um relacionamento que é tanto leve quanto reverente. Ao encontrarmos esse equilíbrio, seremos capazes de viver uma vida cristã autêntica, onde a alegria e a reverência coexistem harmoniosamente, refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. O valor do louvor e da adoração lúdica. Quando penso sobre o louvor e a adoração, não consigo evitar a sensação de alegria que esses momentos trazem. Salmo 100 nos convida a entrar na presença de Deus com alegria. Essa é uma das minhas passagens favoritas, pois nos lembra que adorar a Deus não é apenas um dever, mas uma celebração. O louvor é uma expressão da nossa gratidão e amor, e incorporar a alegria na adoração é uma forma poderosa de nos conectarmos com o divino. Quando nos reunimos como comunidade, a música, a dança e a celebração tornam-se uma linguagem universal através da qual expressamos nossa devoção e aí, pessoal, chegamos ao clímax da nossa jornada. Ao longo deste vídeo, exploramos juntos as profundezas da palavra de Deus e os ensinamentos poderosos que ela nos traz. Aprendemos que brincar com Deus não é apenas uma questão de irreverência, mas de entendimento profundo da sua natureza. A Bíblia nos alerta sobre a seriedade do nosso relacionamento com o Criador e nos convida a refletir sobre nossas atitudes. Agora, antes de encerrarmos, que tal fazermos um breve resumo? Vimos como a graça e a misericórdia de Deus nos cercam, mesmo quando erramos, e como o arrependimento sincero abre as portas para o perdão. Lembre-se, Deus nos ama e deseja um relacionamento verdadeiro, e não apenas superficial. Para deixar você ainda mais envolvido, vamos às perguntas. Você já se perguntou: qual é a verdadeira intenção de Deus em nossas vidas? Como podemos evitar brincar com o sagrado? O que a Bíblia nos ensina sobre a reverência? E, mais importante, como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Agora, eu quero saber de você, o que mais te surpreendeu nesta reflexão? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa. Até a próxima!